Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Mestre querido, eu e meus irmãos, encarnados e desencarnados, presentes ou de mente e coração presente através das mídias sociais, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento até a Tua figura, Senhor, agradecidos a Deus e a Ti pela oportunidade deste encontro evangélico. Pedimos para que o Senhor, através da Sua bondade e da Sua misericórdia, amplie o nosso entendimento, eleve a nossa frequência, para que as lições reportadas aqui essa noite através dessa psicografia e das que o companheiro Marcos irá nos trazer, possam calar fundo em nosso coração. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos falar da Marcão. Pode levantar. Bem, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Eu quero agradecer por mais essa noite. Desculpa um pouco os transtornos aqui, mas a gente teve, para quem está em casa principalmente, né? Talvez não saiba, mas aqui está chovendo muito, né? Então nós tivemos alguns transtornos aqui, mas nada que não nos faça desistir, né? Bom, o tema da noite que a gente se propôs a estudar e tentar falar alguma coisa é praticar o bem. Bom, no livro Jesus no Lar, no capítulo 16, Jesus, ele traz uma pequena história, né, que eu vou tentar colocar com as minhas palavras, né? Por que isso? Né? Eu não quis copiar e colar, né, para trazer para vocês, porque eu quero que vocês vá atrás, né? Quem tem esse livro, dá uma olhadinha, quem não tem, pode procurar na casa, ou pode perguntar para a gente. Muito obrigado, Chico. Pode perguntar para a gente, que a gente pode passar o texto na íntegra, que é muito bacana, né? Mas diz, né, uma história contada por Jesus, que dois homens que iam pela montanha, por uma montanha muito fria, numa tarde, né, de inverno, eles caminhavam com muita pressa. Por quê? Porque eles queriam chegar na próxima cidade, porque o frio já estava chegando e a noite também. E este frio e essa noite poderia fazer com que eles sucumbissem, né? Então, né, eles estavam os dois juntos e caminhando com uma certa velocidade, vamos dizer assim, né? Se é que dá para andar com pressa na neve, né? Mas enfim. Aí o que aconteceu? No meio do caminho, encontraram um menino caído no frio, já todo tremendo de frio. Um deles falou: vamos ajudar. O outro falou: não, mas se nós formos ajudar, nós vamos perder tempo e vamos chegar lá na próxima vila, mas à noite, e provavelmente a gente não vai conseguir chegar, nós vamos sucumbir. E o outro falou assim: não, mas a gente tem que ajudar. Aí ele falou: então se você quiser ajudar, você ajuda, porque eu estou indo, né? Aquele senhor pegou o menino, né, o colocou no colo, apertou, abraçou e continuou andando. Gente, se já é ruim andar na neve, né, sozinho e com pressa, imagina andar na neve carregando uma criança, né,
Eu suponho, não diz a idade, mas eu suponho que seria pelo menos um jovem para estar sozinho, né? E o que aconteceu? Com muito sacrifício, ele chegou à noite na estalagem, né, que eles estavam procurando, naquela vila que eles estavam procurando, e chegando lá, ele se colocou, né, se hospedou, juntamente com o menino, estranhou que o companheiro não estava lá. Mas deixou passar. No dia seguinte, de manhã, aí ele foi procurar saber do companheiro, e qual a surpresa dele? O companheiro não tinha chegado. Aí ele correu, foram atrás, e passar do tempo, descobriram que o companheiro dele tinha sucumbido pelo frio. Uma historinha, né? Bem simples, né? Bem fácil de entender. Mas tem um fundo muito importante. Aquela criança que ele carregou no colo acabou trocando calor com ele. Por isso, os dois não sucumbiram. Fácil de entender também, não é? O outro, como estava sozinho, não conseguiu aguentar o frio e morreu. Nossa! Mas isso daí é uma coisa simples, né? É fácil de entender. Mas isso traz um fundo muito grande. Olha, se Jesus contou essa história, né? E lá tem todo um porquê, né? Não, assim, peguem o livro, né? Vou falar de novo. Jesus no lar, no capítulo 16, mas todos os capítulos são maravilhosos. Esse livro, só para a gente dar uma... Esse livro, ele conta a história, conta os encontros de Jesus na casa de Simão Pedro, aonde ele fazia o evangelho todos os dias. Então, todos os dias ele se encontrava com os discípulos e mais algumas pessoas na casa de Simão Pedro e fazia o evangelho. E geralmente sempre surgia um tema e Jesus trazia a explicação. Muito bacana esse livro. Quem não conhece, por favor. Bom, voltando àquilo que nós estávamos falando, prática do bem, praticar o bem. Então aqui nós já temos duas coisas importantes. A pessoa que praticou o bem, recebeu o bem de volta. Simples assim. Além de cuidar do próximo, ainda recebeu de volta os cuidados. Porque Deus, Ele é assim. Ele nos devolve aquilo que nós damos. Bom, então está garantido. Então, aqui todo mundo já sabe, quando estiver caminhando na neve, não se esqueçam de procurar um menino para se melhorar, não é isso? Eu acredito que a gente não vai chegar nesse ponto, né? Não nessa encarnação, né? Porque aqui no Brasil nem neve tem, né? Mas nós temos que pensar o seguinte: temos que praticar o bem. E como praticar o bem? Por que praticar o bem? Em primeiro lugar, por quê? Né? Porque muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas sofrendo. E está sofrendo por quê? Porque não praticam o bem. É bem assim. Então, o bem, a prática do bem, traz uma relação com a empatia. A empatia é eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro, partilhando e compreendendo os seus sentimentos. Porque a gente tem uma mania, né, danada de falar assim: olha, eu no lugar daquela pessoa faria isso. É assim, simples assim, né?
Mas será? Será que eu faria isso? Porque eu, no lugar daquela pessoa, sou eu. Aquela pessoa é aquela pessoa. Então, ela tem os seus próprios sentimentos. Ela traz a sua bagagem de tantas outras encarnações. Ela que pode saber, e Deus, o que pode ser feito. Então, quando eu coloco a minha empatia, então a empatia não é simplesmente falar, eu no lugar dele faria isso. A empatia, ela quer dizer, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa e tentar o máximo possível e o mínimo que eu vou conseguir, tentar perceber os seus sentimentos, compreender os seus sentimentos, compreender o seu estado emocional. Porque é fácil a gente falar, né? Por exemplo, aquela pessoa ela está com problemas mentais, mas também, né, não faz nada, fica o dia inteiro sem fazer nada, não sei o que. Gente, é bem diferente, né? Então, temos que nos colocar no lugar, mas com empatia e, principalmente, tentar compreender os sentimentos. Então, já é a prática do bem. Isso é a prática do bem, né? Existe um estudo feito por uma pessoa X que mora lá não sei aonde, que traz algumas informações que Allan Kardec já trazia há muito tempo, né? Que diz o seguinte, né? A emoção e o comportamento altruísta estão relacionados à longevidade. Opa! Aqui, né? A gente já tem um pessoalzinho aqui que já passou dos 30, né? Então a gente sabe, né, que a gente tem que se cuidar para poder ter longevidade. Vamos manter mais, né? Então, como é que eu faço para manter? Mas manter o quê? Manter minha saúde? Não, manter o meu bem-estar. Porque aí, o meu amigo Carlos sabe melhor, ele explica direitinho, né? Que nós temos lá não sei o que, não sei das quantas, que mexe não sei aonde, né? Como é que é o nome que eleva, né? Então é para eu falar mais alto não dá. Enfim, né? Que nós temos aí algumas coisas que vão nos trazer o bem-estar, né? Aquele bem-estar que nós temos quando nós ajudamos alguém, quando nós praticamos o bem. Então, quando nós praticamos o bem, né, é como se nós temos a longevidade, é como se a gente estivesse assim, não, agora então eu vou parar de fumar, eu vou praticar exercícios, né? Olha, isso não vai garantir que a minha saúde vai estar zerada, né? Porque se fosse assim, né, Madre Teresa, Chico Xavier estavam vivos até hoje, né? Mas vai nos trazer a longevidade. A longevidade como? Com uma saúde mental, com uma saúde espiritual, né? Porque, como diz no Evangelho, né, não importa se eu largar, o soldado largar a farda, perder a farda na luta, né? Contanto que ele consiga vencer a guerra. Então, essa farda a gente vai largar para trás, seja lá do jeito que for, rasgada, estropiada, mas nós vencemos a luta. E para vencer a luta, Jesus já falou, né? Nós temos que praticar o quê? Praticar a caridade. Praticar a caridade é praticar o bem. Então, o que acontece?
eu acho bacana, né? A gente está aqui falando, acho muito legal. Eu, entre outros amigos aqui, já frequento esta casa há alguns anos, não vou falar quantos, senão vocês vão deduzir quantos anos eu tenho, né? Mas há alguns bons anos eu frequento essa casa. Vamos dizer assim, desde quando ela foi criada, né? E eu tenho aqui, eu gosto de escutar as palestras. E as palestras nossas, elas, imagina, né? Há quantos anos eu estou aqui, quantas vezes a gente não escutou as mesmas palavras? Tem gente que está aqui há 1 ano, 2 anos, né? E já escutou as mesmas palavras, as mesmas coisas. Bom, primeiro eu falo, isso é muito bom para mim, porque vai refrescando a minha memória. Então, vamos escutar a mesma palestra, os mesmos assuntos, tudo a mesma coisa. Mas, quantos de nós, eu acho muito bonitas as palestras, mas quantos de nós realmente escuta e põe em prática? Exemplo, no último sábado, nós tivemos uma palestra muito bacana aqui com o Dorival, e o Dorival disse o seguinte, né, que Santo Agostinho, quando foi perguntado, né, o que nós devemos fazer, né, para ser bons, né, ele respondeu: faça como eu fazia quando estava encarnado. Analise o seu dia. Toda noite, pare e analise o seu dia. O que você fez? Se você deixou de fazer alguma coisa boa para alguém, se você se esqueceu de ajudar, se você foi inspirado, aí eu já estou aumentando um pouquinho, né? Mas se você foi inspirado pelos espíritos, pelos bons espíritos, e mesmo assim não deu ouvido. Por quê? Eu estou falando isso. Porque ele fala isso, o Carlão já falou isso, eu já falei isso, e um monte de gente aqui já falou isso, e nós já escutamos isso. Agora vem a pergunta: alguém faz isso? Alguém faz o que Santo Agostinho fazia? É muito bom ouvir, é muito gostoso, umas palestras bonitas, né? Umas palestras gostosas de ouvir. Mas alguém pratica isso? Pratica o que está escutando aqui? Então, praticar o bem não é ouvir palestra bonita, é aplicar a palestra na minha vida. Praticar o bem não é eu deixar de fazer o mal, como eu sempre digo, e todos os meus irmãos dizem, né? Praticar o bem não é deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Então, fazer o bem, praticar o bem, é diferente de não fazer nada. Porque não fazer nada é muito fácil. Muito fácil. Como nós devemos praticar o bem? Bom, aí vem a pergunta, né? O que eu faço então para praticar o bem? Primeira coisa, quando a gente fala em praticar o bem, fazer uma caridade, aí vem logo aquele negócio. Mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, eu não tenho tempo. E quando a gente fala em praticar o bem, todo mundo pensa assim: bom, eu tenho que pegar agora e lá naquele meu irmão que está lá na rua, vou comprar uma casa e dar de presente para ele. Bom, mas como eu não posso fazer isso, então eu não vou fazer nada. Ou seja, a gente quer fazer logo, né? Quer ser o top de todos, né? Não quer varrer o chão. Praticar o bem, gente, às vezes não precisa nem de tempo, precisa de colocar na nossa mente. Como diz aí, né,
agora a gente tem uns termos bacanas, bonitos, né? O mindset. Mindset, ou seja, colocar na nossa cabeça, no nosso modo de pensar, o que nós podemos fazer. E o nosso modo de pensar, ele pode ser, tem tanta coisinha que a gente pode fazer, gente. Quer ver uma coisinha que qualquer um pode fazer? Qualquer um, e sem precisar tomar tempo nenhum, né? Separar o lixo reciclável. Alguém faz isso aqui? Separar o lixo reciclável. Toma tempo? Nenhum. Gente, é tão simples, tão fácil separar o lixo reciclável, né? Sorrir, né? Sorrir para os nossos amigos, para quem não é nosso amigo, para aquele que passa pela rua. Abraçar, apesar que nos tempos de hoje, né? Nesses tempos de pandemia, devemos evitar um pouquinho, né? Mas tem hora que a gente não aguenta, né? Principalmente quando a gente chega aqui na casa, né? Quando a gente chega aqui na casa, a gente quer abraçar todo mundo, porque essa casa é a casa do abraço, né? Ouvir. Toma tempo nenhum, gente. Não preciso gastar nada. Se vocês querem ver, então, não, mas só ouvir alguém? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o CVV. Alguém aqui conhece CVV? Centro de Valorização da Vida. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo transmitir, não consigo falar com ninguém. Então o que adianta eu querer ouvir alguém se eu não posso dar uma mensagem, né? Vai no CVV, tenta se colocar, doa 2 horinhas por semana no CVV. Sabe o que o CVV faz? Você vai lá, liga para eles, eles vão fazer o quê? Te ouvir. E por muitas vezes, acho que é uma das maiores instituições que evita o extermínio. O suicídio, tudo, né? Não só o suicídio, mas ele evita, entre as coisas maiores é o suicídio, sem dúvida, né? Mas ajuda muita gente. E você não precisa de muito, só ouvir. Essa daqui é ideal. Orar. Toma tempo, toma algum dinheiro, toma alguma posse. Tão simples, né? Não julgar, não cobrar, não condenar. Olha, já falei um monte de coisinha aqui que não precisa de tempo e nem de dinheiro. Mas nós podemos falar também, doar uma cesta básica, doar um dinheiro para uma instituição que pode estar ajudando tantas pessoas. Existem milhares, e principalmente depois da pandemia aumentou, e a gente sabe que são instituições de confiança, todas confiáveis, né? Então, a gente pode fazer também isso, né? Não só simplesmente, né, deixar de fazer. Deixar de fazer é fácil, né? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é a oração. A oração, ela é imprescindível nas nossas vidas. Aí quando a gente fala então dos nossos desafetos, aí a coisa complica, né? Tem um livro do Carlos Pacelli
psicografado pelo irmão José, mais um livro que vocês podem ler, chamado Vigiai e Orai. Então, vou colocar algumas colocações que tem ali no livro, que diz o seguinte, né? Sempre que orares, lembra-te do teu desafeto. Aí começou. É duro, né? Lembrar daquele que sem motivo nenhum não se afiniza com você. Ele não tem, eu não dei motivo, eu não fiz nada, mas ele está lá, ó, né? Aquele que te inspira menos simpatia, olha, eu me dou bem com todo mundo, mas aquele ali é difícil, né? Esse precisa, esse você precisa orar, e muito. Aqueles que nunca você nem conversou com a pessoa e a pessoa está lá, né? Falando mal ao seu respeito. Os que te invejam. Aqueles que nos invejam, a grande maioria, né? Eles te invejam pensando que você é aquilo que você não é, né? Porque ele cria uma coisa, né, enorme em você. Mas na realidade, você não é nada daquilo, né? Aqueles que torcem pelo nosso fracasso, né? Quando vê você dar um escorregão e cair, vão lá e aplaudem, né? Mas, principalmente, aqueles que, enfim, induzem a nós a desmenti-los. Por quê? Porque eles acham isso de você, e você, no seu esforço, faz o quê? Se movimenta para ser melhor, para poder desmentir aquele que fala mal, que quer o seu fracasso, que quer o seu mal. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Colocar em prática tudo que a gente precisa para que a gente possa nos melhorar. Por nós mesmos, por aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo por aquele que se diz nosso inimigo. Porque assim você vai provar para ele que você não é inimigo de ninguém. Gente, é tanta coisa, mas vamos tentar colocar em prática. Agora, de hoje em diante, vamos ouvir as palestras e ao invés de pensar assim, olha, essa palestra devia ser para fulano, olha, se ciclano ouvisse essa palestra ia ser o máximo. Não. Vamos colocar para nós. Eu devo fazer isso, eu devo fazer isso, e eu devo fazer isso. Tudo que eles estão falando na palestra, eu devo procurar entender e praticar. Praticar o bem. Então, essa é a pequena contribuição que eu tenho que dar essa noite para todos esses nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando, e que a gente possa, aí, só relembrando, viu, Leandro? A gente fala, mas o ouvido mais próximo está aqui, né? Pessoal, boa noite a todos e muito obrigado. Meus irmãos, encarnados e desencarnados, os que estão presentes em casa nos acompanhando,
Mentalizemos, por favor, a figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Mestre querido, eu e meus irmãos, humildemente, Senhor, apresentamos o nosso profundo agradecimento a Deus, nosso Pai, através de Ti. Que o Senhor leve até Ele, Senhor, por esse passe coletivo que o Senhor nos agracia, nos abraça com seu amor, nos envolve com a sua paz, harmonizando o nosso organismo, nosso pensamento, nossas emoções. Queremos te agradecer, além deste passe, Senhor, o conjunto de bênçãos dos quais todos nós somos agraciados, a começar pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite mais uma trajetória evolutiva, nesta casa bendita que nos proporciona conhecimentos, uma importante frente de serviço no bem, amigos que nos toleram falhas e defeitos. Te agradecer pelos nossos pais, que foram o portal para esta encarnação, nosso carinho, nosso agradecimento, nossa reverência a eles. Te agradecer, Senhor, até pelos nossos desafios, que nos ensinam perseverança, humildade e superação. Mas apesar de agradecidos por tudo e por tanto, queremos também pedir, Senhor, neste momento, pelos nossos irmãos que sofrem no conflito da Rússia com a Ucrânia. Gostaríamos, Senhor, de que nossas melhores vibrações de fraternidade, de amor, de solidariedade chegasse até esse anônimo irmão que sofre neste conflito, seja ele militar ou civil. Que possa a misericórdia de Deus e a Tua, Senhor, tocar a mente desses líderes para que isso não mais aconteça. Queremos te pedir, Senhor, por tantos nossos irmãos que estão sofrendo também no nosso país, com tanta enchente, com tantos desabrigados, uma grande população carcerária, um contingente enorme nos hospitais públicos, e também, Senhor, nossas vibrações de amor, caridade, simpatia, fraternidade e respeito chegue até esses nossos irmãos. E também por nós, Senhor, que também nos somamos a eles. Todos nós aqui conhecemos a extensão das nossas dificuldades, das nossas limitações. Te pedimos perdão por elas e que nos ajude a superá-las, Senhor. E que assim seja, Senhor, graças a Deus.